É um prazer imenso estar novamente aqui nessa casa. Obrigada a Sônia pelo convite mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Qual o entendimento que a doutrina espírita tem sobre Jesus Cristo? Qual a imagem que vem à sua mente quando você pensa em Jesus? É o Jesus pregado na cruz? É o Jesus que muitas casas espíritas têm aquele quadro, Jesus entre as nuvens, de braços abertos? Qual é a imagem que vem à sua mente quando você pensa em Jesus? Somente uma cruz com Jesus crucificado, Jesus no meio das nuvens com os braços abertos? Nós temos um trecho na Bíblia que fala: Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Como está Jesus hoje no mundo espiritual? Será que ele está lá sentado à direita de Deus? Ou ele está em exercício, ele está trabalhando com a humanidade? Como é Jesus hoje no mundo espiritual? Se nós estamos aqui num domingo, hoje, falando sobre Jesus, à luz da doutrina espírita, nós precisamos reconfigurar alguns conceitos, antes de adentrar ao tema, sobre Jesus. Então, nós espíritas precisamos reconfigurar a noção de espaço, de tempo e de evolução. O que é o espaço para nós espíritas? Todos os lugares, em cima e embaixo, ao nosso redor, estão tomados por espíritos desencarnados. Então, temos nós, encarnados, e todos os locais estão habitados por espíritos o quê? Desencarnados. Então, o espaço para nós. O que é o mundo espiritual? Aonde estão os desencarnados? Para nós espíritos, nós estamos nos acotovelando. Então, como é o mundo espiritual? São anjos tocando harpas, tocando violinos, vamos passar nossa eternidade comendo uvas? Como é o mundo espiritual para nós espíritas? Isso que nós precisamos reconfigurar. Na verdade, os encarnados estão por toda parte. Então, estão em cima, estão embaixo, estão ao nosso lado. Isso é o espaço para o espírita. O que é o tempo para o espírita? Para algumas religiões, a alma, que não são reencarnacionistas, a alma, o espírito, ele é concebido no momento da concepção, é criado no momento da concepção. Então, papai e mamãe vão namorar, e aí o anjinho manda um WhatsApp para Deus e fala: ó, tá sendo criado um corpo agora, então a gente precisa enviar o que ali para ele? Uma alma, um espírito. Então, a alma é criada ali no momento da concepção, correto? Várias religiões que não são reencarnacionistas têm esta crença. Para nós espíritos, nós precisamos reconfigurar essa noção de tempo. Então, no momento que nós somos concebidos, a nossa alma já pré-existia. A nossa alma já existia. Há quanto tempo? Não sabemos. Quantas encarnações nós temos passadas? Não sabemos. Então, a gente tem que colocar a noção de infinito. Quem faz os afazeres domésticos sabe, cozinha é o quê? Infinito. Você acaba de limpar a cozinha, sai um filho de lá, pega um copo d'água, o que acontece? Infinito. Então, cozinha é a noção de infinito. Então, nós vamos trazer isso que nós temos várias cozinhas para trás e várias cozinhas para frente. Então, se nós somos espíritas, não há como a gente ter essa noção de tempo o quê? Diferentemente quem não é reencarnacionista. Ah, mas eu vou lá na igreja católica e venho aqui no espírita. Gente, não tem como. Não casa. Porque quando você é espírita, se você não colocar a reencarnação, ela não vai abrir as chaves que você tem de dúvidas. Então, a reencarnação é a chave que descortina várias dúvidas e várias questões e vários dogmas. Então, não há como nós pensarmos nem em Jesus Cristo, na doutrina espírita, sem essa noção pré-concebida do quê? De que nós temos várias reencarnações para trás e teremos várias reencarnações para frente. Então, isso muda tudo. E nós também temos o quê? Ideia de evolução. Então, se nós encarnarmos, todos nós, quem já desencarnou em outros momentos e quem não, nós iremos para o mesmo local? Nós estaremos na mesma região espiritual? Ou não? Cada um, de acordo com a sua evolução, irá para um local apropriado. É esse o entendimento que nós
Temos. Porque muitas religiões se fala o quê? Que a alma é imortal. Então, quanto à imortalidade da alma, católico, protestante, evangélico, espírita tem essa crença na imortalidade da alma, ou seja, que além do mundo material, nós teremos um mundo espiritual, que no caso deles, a eternidade é no mundo espiritual. Para nós, não, nós vamos oscilando entre o material e o espiritual de acordo com as nossas reencarnações. Então, muitas religiões, sabe-se, entende-se que não há como, né, pensar em religião sem tratar a imortalidade da alma, mas não se tem os detalhes, né, como que é esse mundo espiritual, o que se encontra no mundo espiritual. E quem nos trouxe muito detalhadamente sobre isso, como foi falado aqui, que tem um estudo no site, que são as obras de quem? De André Luiz. André Luiz, trazido por Chico Xavier, tem 13 obras que são sequenciais, que iniciam pelo Nosso Lar, depois vem os Mensageiros. Há uma sequência disso, porque quando você vai ali na livraria, você não pode ir lá e falar, eu vou ver um livro. Não, você tem que ver se ele está incluído num kit. Então existe um kit André Luiz, que é chamado, às vezes na internet você procura, kit André Luiz. Então ele tem uma sequência de obras. Então André Luiz que nos trouxe o quê? Essa noção aprofundada e detalhada do mundo espiritual. Então, essa noção de evolução, se nós somos espíritas, a gente tem que entender que ela há essa evolução. Então, essa noção de espaço, de tempo, de evolução, para nós espíritas, é diferenciada. E ainda, ele nos traz um quarto elemento, que nessa evolução, na evolução do planeta, na evolução dos planetas, há o quê? Há seres que coordenam esse processo o quê? Evolutivo. E esses seres, eles são o quê? Responsáveis pela execução da vontade de Deus, certo? Então, Deus tem seres que coordenam que cada planeta, porque a gente fala, mas o planeta Marte já foram para lá e viu que não tem ninguém. Não viu aos nossos olhos, não viu com a nossa tecnologia, mas o fluido é diferente, a forma é diferente, e nós não conseguimos o quê? Enxergar. Então, não há como a gente falar assim, nenhum planeta que a gente alcançou é inabitado. Não tem como falar isso. A nossos olhos, na nossa concepção, não. Mas com certeza são o quê? Habitados. Como que é o planeta Terra hoje? E essa é a noção que a gente tem do planeta Terra, se a gente for mentalizar o planeta. Mas, no início, o planeta era assim. Era uma bola de fogo com muita energia, a temperatura elevadíssima. Por óbvio, não existia vida nenhuma no planeta, nessa fase. E aí entrou uma fase do quê? Da Era do Gelo, tem até um desenho infantil. Então, a Terra, até chegar onde nós estamos hoje, ela passou por muitas evoluções. Quanto tempo vocês acham que tem a Terra? Pensa num número, desde o dia que ela iniciou até hoje. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. A origem da vida no planeta, ela iniciou 1 bilhão de anos depois. Então, ficou 1 bilhão de anos sem nenhum tipo de vida no planeta. E aí se iniciou a vida, não estou falando vida humana, não estou falando de nós homens, homo sapiens, mas eu estou falando de quê? De vida. Iniciou-se aonde? Na água, como as bactérias, as algas, os micro-organismos. E nós, quando surgiram? Então, junto com os neandertais, o homo sapiens, que é a nossa espécie, veio há 300 mil a 200 mil anos atrás, ou seja, pensando em 4,5 bilhões de anos, bem recente. Mas, Camila, a palestra sobre Jesus, o que tem a ver isso aí da Terra, né? O tempo da Terra? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe o quê? Uma comunidade de espíritos angélicos, espíritos puros. Lembra que eu falei que tem espíritos que coordenam todo o sistema? E eles foram eleitos por quem? Pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, não somente o planeta Terra, mas de todas as coletividades, tem comunidade de espíritos puros que coordenam todo esse sistema. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, de qual Jesus é um desses membros. Então, quando a gente fala Jesus Cristo, Jesus, ele é o quê? É um dos espíritos crísticos. Então você vai falar para mim, Camille, que existe um Jesus em Marte? Existe. Existe um Jesus que coordena Saturno? Existe. Então, em cada um desses planetas existem espíritos
crísticos. Quem é o espírito que coordena o planeta Terra? Jesus. Quem é o governador do orbe terrestre? Jesus. Jesus Cristo. Então, quando eu trago essa questão do planeta Terra, é que a gente pensa o seguinte, vou terminar de ler aqui. Essa comunidade de seres angélicos perfeitos, do qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção, por 2 vezes. Então, esse grupo de seres angélicos se reuniu próximo à Terra por 2 vezes. A primeira, quando se desprendeu do orbe, quando virou aquela bola de fogo, quando houve a sua criação, o seu desprendimento, a fim de que lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria e ignição do planeta. Então, esses seres angélicos se reuniram próximo à Terra quando ela foi iniciada, quando houve aquela bola de fogo no seu início, e a segunda vez eles se reuniram aqui próximo quando? Quando se decidia a vinda do Senhor Jesus à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Mas por que eu venho trazer essas informações da idade do planeta Terra? Porque Jesus, como homem encarnado, habitou o planeta Terra por um período de 33 anos. Então, se a gente tiver essa visão minimalista de Jesus, a gente pensa o quê? Que ele foi um homem encarnado no planeta Terra, que habitou aqui durante 33 anos, mas ele evangelizou e começou a pregar a partir dos 30. Ou seja, Jesus, somente 3 anos ele pregou no planeta Terra. Então, do 0 ao 30, ele viveu aonde? Família, com seus primos, talvez seus irmãos, que a gente não sabe, mas ele viveu em família, com seu pai, com sua mãe. Então, quando a gente pensa em Jesus, nessa visão minimalista, a gente pensa nessa pessoa, nesse homem encarnado no planeta Terra. Mas, quando a gente pensa que ele é o governador do orbe terrestre, a grandiosidade de Jesus ele nos rege, nos guarda e nos governa há 4,5 bilhões de anos. Então, para nós espíritas, esse é Jesus. Jesus nos rege, nos governa e sabe de tudo que ocorre no planeta Terra, desde que o mundo é mundo, há 4,5 bilhões de anos. Então, essa é a magnitude de Jesus. E quando se pensa nessa magnitude, vocês já pararam para pensar como foi o processo de vinda de Jesus ao planeta? Porque imagina, um espírito dessa magnitude, dessa grandeza. Imagina quanto tempo precisou fazer o quê? A sua redução, né? Para ele encarnar e mergulhar onde? Na carne. Passar por tudo que se passou. Então, a magnitude de Jesus. Você acha que ele precisaria vir aqui, passar por isso? Não. Mas ele veio aqui por nós. Então, quando a gente fala assim, muitas religiões ainda falam, Jesus morreu na cruz por nós. Não é assim que se fala? Não. Jesus veio ao planeta Terra por nós. Essa é a grandiosidade de Jesus. Imagina ele, a magnitude desse espírito, mergulhar na carne, sofrer, estar entre nós para passar a sua mensagem. Esse é o Jesus que nos governa 4,5 bilhões de anos, que veio ao planeta Terra para trazer a sua mensagem. E vocês acham que desde que o planeta nunca esteve desgovernado, antes da vinda de Jesus? Porque às vezes vocês já se perguntaram assim, tá, Jesus é a salvação, certo? E aquelas pessoas que nasceram, morreram, desencarnaram antes de Jesus, que não conheceram Jesus, que vieram antes da vinda de Jesus ao planeta Terra, elas não estão salvas? Onde que estão essas pessoas? Já pararam para pensar nisso? Porque quando a gente tem essa visão pequena, a gente pensa, Jesus veio há 2.000 anos. E quem nasceu há 5.000 anos? Há 10.000 anos, que não tinha Jesus? Elas não estão salvas, então? Estão aonde? Então, o que nós sabemos é que na história do mundo antigo, tivemos muitas revelações profundas, todavia elas não alcançaram todas as pessoas. Então, muitas religiões, muitos filósofos trouxeram a noção de quê? De Deus, de amor, a lei de causa e efeito, ação e reação, a reencarnação, a vida após a morte, o autoconhecimento, a espiritualidade. Nossa, mas quem que são esses? Você acha que Jesus ia deixar o nosso planeta desgovernado?
Você acha que somente por Jesus foi trazida a lei de amor e a lei de Deus? Óbvio que não. Quando a gente tem essa abertura de visão, a gente pensa o quê? Um respeito muito maior por outras religiões e filosofias. Então é isso que nós temos que ter, respeito e o cabimento da sua importância no mundo. Então, quem que são essas pessoas como exemplo? Na Índia, nós temos os Vedas, nós temos Krishna. O Código dos Vedas é o código religioso mais antigo que se tem ideia no mundo. Diz que ele tem mais de 60 mil anos. Se vocês lerem os Vedas, vocês vão ler o quê? Sobre reencarnação, sobre a vida após a morte, sobre lei de causa e efeito. Nossa, mas isso não veio com o Espiritismo? Óbvio que não. Se vocês fizerem um estudo de filosofias e das religiões que são reencarnacionistas, a gente pensa o quê? Porque nós estamos guardadinhos na caixinha do Brasil. Quando você fala de reencarnação no Brasil, você não sente o peixe fora d'água? Porque, sei lá, é 1%, 2%, sei lá de quanto que é o espírito no Brasil. Se você tivesse nascido na Índia, se você fosse hinduísta, se você tivesse nascido no Nepal, você ia falar reencarnação como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, por que quando você pensa em Brasil, você fala, nossa, reencarnação, espírita, parece que é coisa de outro mundo. Se você tivesse nascido na Índia, estava uma reencarnação normal. Então, o que a gente tem? Na Índia, temos os Vedas, Krishnas, no Nepal, Siddhartha Gautama, Buda, no Egito, Hermes Trismegisto, na Grécia temos Sócrates, em Israel nós temos Moisés, a Cabala judaica, na China, Confúcio, Lao Tse. Então, quando a gente pensa em Moisés, quando a gente pensa o judaísmo, se nós lemos a Bíblia, se a gente lê o Velho Testamento, nós somos o quê? Judeus também. Paulo de Tarso, apóstolo Paulo, trouxe essa junção entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, porque se a gente lê o Velho Testamento, a gente é judeu. Se a gente lê o Novo Testamento, a gente é cristão. Paulo de Tarso trouxe essa junção judaico-cristã, porque Paulo de Tarso perseguiu os cristãos e ele era judeu. Quando ele escreveu as cartas de Paulo e depois veio o Novo Testamento, ele fez essa junção judaico-cristã. O que Jesus trouxe de lição para nós sobre como foi criado o mundo? Nada. Quando a gente traz essa criação, obviamente, como história, porque a gente acredita, nós espíritas, que a evolução não é Adão e Eva, isso é uma história, mas quem trouxe tudo isso para nós? O judaísmo. Então, quando a gente lê o Velho Testamento, nós temos o quê? Somos judeus. Quem é a Torá hebraica? Quem é a Bíblia hebraica? O pessoal lá, os judeus leem a Torá. Parece que é outro livro, né? Não, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Que a gente chama de quê? De Pentateuco. Vamos ver se eu vou lembrar. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí tem mais um. São os 5 primeiros livros, são o Pentateuco. Esse é o quê? É a Torá hebraica. Isso é o quê? A Bíblia. Os judeus leem outro livro? Não, mas eles chamam de Velho Testamento? Não, eles chamam de Tanar. Simplesmente. Então, só que eles não acreditam que Jesus é o Messias prometido. Então, eles param ali no Velho Testamento. E nós prosseguimos lendo o Novo Testamento. Essa é a diferença. E nós juntamos os dois. Nós somos judaico-cristão. Então, quando você lê, aí você fala assim, mas judeu é reencarnacionista? Sim. Mas eu tenho um vizinho lá que é judeu. Ele não é, porque ele não tem um estudo do judaísmo com profundidade. Porque hoje é mais aberto. Mas antigamente, os rabinos que estudavam realmente, sabe o que eles estudavam? A Cabala judaica. O que é a Cabala judaica quando você lê? Reencarnacionista. Reencarnação, lei de causa e efeito. Nossa, então quando você fala no judaísmo, eles são reencarnacionistas? Sim. Eles têm um livro que chama O Portal das Reencarnações. Pesquise sobre o judaísmo. A questão da reencarnação dentro do judaísmo, ela existe. Então, se a gente lê o Velho Testamento, a gente está inserido ali no quê? Na reencarnação também. Então, todas essas pessoas trouxeram o quê? Lições sobre amor, sobre a mensagem de Deus. Mas, Camila, você está inventando isso? Claro que não. Se você pegar a questão 622 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei, ou seja, a lei de Deus? O que os espíritos responderam? Indubitavelmente, sem sombra de dúvidas. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnaram na Terra com o fim de progredir a humanidade. Aí pergunta de novo mais à frente.
Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes de Jesus, o conhecimento dessas leis vieram só por intuição aos homens? Aí os espíritos já estavam até irritados. Ó, já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Eu falei e respondi para você lá atrás. Desde os séculos mais longínquos, todos que meditaram sobre a sabedoria. O que é filosofia? O amor à sabedoria. Todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las pelos ensinos, mesmo os incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Você acha que Jesus chegou aqui falando que Deus é meu pai? Quem é Deus? Ou seja, prepararam o terreno, prepararam essa semente. Ai, Camila, mas você fala do judaísmo. Ah, então vamos lá estudar o judaísmo. Ele é um ensino incompleto. Então, mesmo você lendo, você tem que entrar nas filosofias e nas outras religiões como estudo e voltar para onde? Para o espiritismo. Porque o que dá completude de tudo é quem? O espiritismo. Então, não há dogmas, não há mentiras, é tudo aberto ao autodidatismo dentro do espiritismo. Então, se você lê a Cabala Judaica, você fala, ué, parece que isso aqui tem tudo a ver, mas vamos buscar o quê? O espiritismo, que veio posteriormente com Kardec, veio mais completo. Houve a junção da religião, da ciência e da filosofia. E aí, quando a gente tem todas essas pessoas que vieram, Jesus falou, não, agora eu estou precisando ir lá, porque o recado não está sendo muito bem entendido. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso está em Isaías. Então, há 1000 anos antes, já haviam profecias de que o Messias prometido estaria vindo. O judaísmo não acredita que é Jesus, certo? Mas ainda estão esperando o Messias. Mas nós temos a crença de que Jesus é o Messias realmente prometido. Então, há 1000 anos atrás, já haviam profecias de que Jesus viria. Por quê? Porque de todas essas pessoas que vieram ao planeta e que ainda continuam vindo, que ainda não parou, vieram antes de Jesus e continuam vindo posteriormente a Jesus, porque a gente não pode ficar solto. Quem está ali nos governando? Kardec. Quem é Kardec? Não é um missionário? Com toda certeza. Que veio após Jesus, para trazer a boa nova, para trazer o evangelho redivivo. Então nós temos pessoas que estão espalhadas no planeta Terra para trazer e ajudar a progressão da humanidade. Então, só que na verdade, várias e várias dessas religiões e filosofias, elas eram trazidas para iniciados, para pessoas ali, um seleto número, porque não é todo mundo que entendia. Então, eram lições muito avançadas intelectualmente. Então, aí Jesus veio trazer o quê? Quando Jesus vem ao planeta Terra, a mensagem que ele veio trazer é para os iniciados, para pessoas que são intelectualmente elevadas, têm conhecimento um pouco maior, até a parte da reencarnação, às vezes é mais evoluída, ou a mensagem de Jesus é para a humanidade? É para a humanidade. Jesus veio nos trazer uma mensagem simples. Ele veio trazer o quê? Parábolas, historinhas, como você conta uma coisa para uma criança? Por histórias. E ainda, o que é interessante? Quando você traz uma história, por exemplo, você traz a história do Chapeuzinho Vermelho, pode passar 200 anos. Você pode falar que o Chapeuzinho Vermelho foi para a floresta de mobilete, de patinete, de bicicleta. Você pode florear, você pode inventar, pode falar que ela mandou um WhatsApp para a vovó, você pode florear. Mas a moral da história do Chapeuzinho Vermelho vai continuar sempre a mesma. Então essa também é o quê? A questão da história. É a questão também do quê? Da parábola. Então veio Jesus nasceu em Belém, e aí nasceu em Belém, mas fugiu para o Egito. Em Nazaré ele passou a sua juventude, e Cafarnaum, que ele fez a maioria das suas pregações. Ele teve um ministério itinerante, Jesus não passou por grandes cidades, mas ele caminhou pelas regiões da Judéia, Galiléia, Samaria e Decápolis, que são as 10 cidades. E se nós estamos aqui hoje, dentro de um centro espírita falando sobre Jesus, nós também temos que reconfigurar a noção de Jesus. Quem é Jesus para você? Ele é somente adoração e petitória? Ai, Jesus, espera lá, vou tirar um bilhetinho aqui do bolso que eu tenho que pedir um negócio. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que está pregado na cruz, que aí você vai lá e pisa o pé na jaca, e daí você fala assim, ai, Jesus, agora eu fiz um negócio errado, me perdoa, mas fica aí pregadinho na cruz. E aí vai lá e volta a pisar na jaca. Quem é Jesus para você? Se você vem de outras religiões, você traz esse estigma
dessa questão de Jesus crucificado como adoração e somente petitório? Não que ele não seja isso. Quando a gente traz o Velho Testamento ele traz 78 vezes a palavra perdão. Só que 77 vezes perdão de Deus com os homens. Uma relação o quê? Vertical. Uma vez só que está entre os homens. Que Jacó pede perdão para o seu irmão. Não é o seu inimigo. É o seu irmão Esaú. Então você olha bem a característica do quê? Do Velho Testamento. Daí veio Jesus. O que Jesus nos trouxe? A imortalidade da alma, a comprovação, não que as pessoas não acreditavam, mas ele veio comprovar, através da sua ressurreição, ou seja, que a nossa alma é imortal. E aí ele veio revolucionar. Porque você imagina, o judaísmo, ele tem um respeito à palavra de Deus, a Deus, imensa. Então o judeu, quando ele estiver na sinagoga, dentro de um culto religioso, eles chamam Deus como Adonai. Adonai quer dizer Senhor Divino. Só que você não pode ir ali na rua, na calçada, falar Adonai. Eles chamam de Hashem. Aquele nome. Ah, o nome que eu não posso falar. Então, dentro de uma sinagoga, eles chamam de Adonai, Deus. E aí, quando estão na rua, em outros locais, eles chamam de Hashem. Então, quando se tem aquele negócio, não se fale o nome de Deus em vão, vem daí. O judaísmo, ele tem isso. Agora, você imagina Jesus causando e falando o quê? Deus é o meu Pai. Por isso que eu falo, quando você pensa aqui em 2024, agora você pensa isso na época, que nem o nome de Deus eles falavam fora da sinagoga, e não falam. Agora você imagina Jesus chegando e falando assim, sabe quem que ele é? É meu Pai. Ah, pronto. Causou em tudo. Causou. E o que Jesus nos traz mais ainda? O Sermão da Montanha, que é o sermão dos mais importantes de Jesus. Ele vem o quê? Ele vem idolatrar os ricos, os poderosos, os rabinos, os doutores da lei? Não. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Você imagina isso à época? O quanto que causou? Então, ele não veio trazer, ele veio trazer o amor e o perdão entre os homens. Então, nessa relação do Velho Testamento, que a gente tem uma relação de Deus com o homem, Jesus vem o quê? Horizontalizar essa relação entre os homens. O amor e o perdão é entre os homens. Então, você tem que perdoar o seu inimigo. Você imagina na época. Aquele cobrador de imposto lá que vocês odeiam, você tem que perdoar ele. Aquele inimigo, aquele gentil, aquele pagão, você tem que o quê? Perdoar ele. Você fala, capaz. Então, imagine, hoje a gente pensando, olha, você tem que amar o seu inimigo, você tem que pedir perdão, você tem que perdoar. Hoje a gente é difícil, mas tá ok até. Mas imagine na época. Na questão 625, eles perguntam, dentre todos esses, lembra que eu falei que vieram para a humanidade várias pessoas que vieram trazer a mensagem de Deus? Mas aí eles perguntam logo à frente, dentre todos esses que vieram, aí Krishna, Buda, Confúcio, Lao Tse, qual que foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir como guia e modelo? O que os espíritos responderam? Vede Krishna? Vede Moisés? Eles colocaram Vede Jesus. Isso corrobora ainda mais quando as pessoas perguntam, vocês são espíritos, vocês são cristãos? Eles acreditam em Jesus? Sim, nós somos cristãos. Nossa crença é em Jesus como o homem mais perfeito que Deus enviou à Terra. E ele nos governa e nos rege há 4,5 bilhões de anos. Então, quando um espírita, e quando fala assim, ele é nosso guia e o nosso modelo. O que é modelo? Eu quero fazer uma jaqueta igual a essa, vou tirar o modelo, porque eu quero fazer igual, certo? Modelo é aquilo que você quer fazer igual. O que é um guia? Eu vou para uma cidade, não conheço aquela cidade direito, e aí eu vou contratar um guia turístico. Porque aquele guia turístico conhece aquele lugar, correto? Eu vou conseguir andar pelaquela cidade sem aquele guia? Vou. Mas pode ser que eu vou me lascar um pouco, vou perder dinheiro, porque às vezes vou chegar num lugar vai estar fechado, ou eu vou em lugares que é perigoso. Então o guia ele vai facilitar a minha viagem, a minha visita turística àquela cidade. Então o que Jesus nos é? Ele é o nosso guia, porque ele vai nos guiar, porque o nosso processo reencarnatório não é trilho, ele é trilha. Então a gente não está num trilho de um trem, tombou o trem e lascou. Não, a gente é trilha. A gente às vezes sai da trilha, volta para a trilha, faz uma burrada, volta de novo. A gente está aqui nesse processo reencarnatório.
Quem é o nosso guia nesse nosso progresso? Jesus Cristo. Então, ele é o nosso modelo porque nós queremos fazer igual. E guia porque, como que é um guia turístico? Olha essa frase, se você falar isso em outros lugares, vão falar. Porque Jesus já percorreu esse caminho. Deus criou todos nós simples e ignorantes. Você vai falar que Jesus um dia foi igual a nós? Sim, há trilhões imagináveis de anos. E ele chegou a ser um espírito puro. Aí você vai falar, Camila, então a gente pode chegar a ser ele? Claro. Porque se eu falasse isso há 200 anos atrás ou 100 anos, eu estava queimada aqui na rua. Mas quando o espírita olha para Jesus, qual que é o anseio dele? Tornar-se igual a Jesus. Então, Jesus é para nós somente adoração e petitório? Além disso, ele é o nosso guia e nosso modelo. Olha o quanto que a perspectiva religiosa muda quando você fala assim, eu quero ser igual a Jesus. Então, a gente tem que retirar esse Jesus da cruz e colocar ele aonde? Do nosso lado. Jesus, ele já percorreu esse caminho. Ele fala assim, cola em mim que você passa de ano. Cola em mim que a vaca não te lambe. Vem comigo. Você vai bater cabeça? Vem comigo. É isso que ele nos fala. Eu já estive aí. Vem aqui. No Novo Testamento, nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento, certo? O Novo Testamento, somente, ele tem 27 livros. Então, a gente tem os evangelhos, os livros históricos, as epístolas de Paulo, que Paulo escreveu 13 cartas, que são as epístolas, o livro profético, que é Apocalipse. Mas vamos focar ali no vermelhinho só, certo? Só no evangelho. Quais são os 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, então a gente teve, Jesus escreveu alguma coisa? Não. Mas nós tivemos repórteres de Jesus, correto? Jesus teve 12 apóstolos. Todos esses 12 apóstolos escreveram evangelhos? Não. Desses 4, quem eram apóstolos? Prova de assinalar. Todos? 3, 2, 1? Somente 2. Mateus e João. Marcos não era apóstolo e Lucas nem conheceu Jesus pessoalmente. Então, desses daqui, a gente teve 2 apóstolos e 2 não eram. Então, eles foram os repórteres de Jesus, eles trouxeram a vida de Jesus. Alguns trazem palavras concomitantes, Mateus e Marcos trazem a mesma, similar. Quando você faz o estudo do evangelho mais aprofundado, você traz isso. E cada um desses evangelhos tem uma característica diferente. Mateus, o que Mateus nos trouxe do seu evangelho? Ele quis provar que Jesus é o Messias prometido. Então, Mateus escreve vinculado diretamente aos hebreus, aos judeus. Ele pega o Velho Testamento e fala, tá vendo que está escrito aqui? Ó, acontece, ele era muito detalhista. Então, ele quer corroborar e fala assim, provar aos hebreus. Então, o Mateus é um evangelho mais denso. Cada um tem Marcos traz mais os milagres, traz um Jesus mais divino. Então, cada evangelho tem uma característica diferente. O que nós encontramos nos evangelhos? Vamos lá, já que eles são um repórter de Jesus, eles trouxeram o quê? Os atos da vida comum. Jesus, além de tudo, ele tinha o quê? A sua vida comum. Todos os evangelhos trazem o quê? Os milagres do Cristo. Trazem as predições de Cristo. O que são predições? Profecias. Cristo nos trouxe muitas profecias. E nos trouxe o ensino moral do Cristo. Então, quando você lê os evangelhos, todos eles vão trazer um pouco de cada coisa disso aqui. Mas, por que eu deixei em vermelho? O ensino moral de Cristo. O ensino moral de Cristo não há divergência nenhuma em nenhuma religião que é cristã. Então, se você for numa igreja protestante, uma igreja evangélica, se for no católico, se for no centro espírita agora, de manhã, estiverem falando sobre Cristo, nós vamos estar falando sobre a mesma coisa. Amar ao próximo, sobre o perdão. Então, o ensino moral de Cristo, ele é ecumênico. Todas as religiões cristãs falam sobre a mesma questão. Aí, outra coisa que também as pessoas perguntam, vocês questionam vocês. Nossa, mas vocês não leem a Bíblia? O que é esse evangelho segundo o Espiritismo? Muitas pessoas questionam, agora vocês vão aprender. Se for ficar alguma questão dessa palestra, gravem essa. O que é o evangelho segundo o Espiritismo? Quando você lê a Bíblia, é difícil de ler a Bíblia? Muito. Quantas pessoas começaram, vou começar lá em Gênesis, começa a pensar no boleto, na conta para pagar, dorme. É difícil. Tem um contexto histórico, se você não souber a parte histórica que está ali, você não entende nada. O linguajar, quando você entra em Salmos. Então, quando você lê a Bíblia, você fala, meu Deus.
Então, o que nós podemos fazer? Quando a gente vai estudar, o que é o bacana? É os evangelhos. Mas, Camila, também é difícil. Mas a gente tem o quê? Um evangelho comentado. Um evangelho para aplicação na vida prática. Então, o que é o evangelho segundo o Espiritismo? Olha o presente que Kardec nos trouxe. O que Kardec nos trouxe? Não tem esses 4 questões? Ele pegou o ensino moral do Cristo somente e jogou aonde? No Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, você está inventando isso. Não, você vai chegar na sua casa, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro parágrafo, você vai ler isso. Isso que eu estou te falando está no primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que ele fez? Ele pegou o ensino moral do Cristo, que está nos Evangelhos na Bíblia, jogou para o Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto, agora não tem como você falar que não está entendendo nada de ler a Bíblia. Porque quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, você vê o trechinho de um dos Evangelhos. Deixa eu ficar abaixar aqui, que eu tô com medo desse microfone ficar. Aí você abre e vê um trechinho dos Evangelhos, comentário de Kardec, comentário dos Espíritos. Pronto. É como quem estuda direito, tem lá o Código Civil comentado, o Código Penal comentado. Aqui é o quê? Os Evangelhos da Bíblia comentado, para você aplicar na prática. Então, se Jesus Cristo é nosso guia e modelo, o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso mapa. Então, se a gente estiver na nossa trilha e a gente se perder, quem é o nosso mapa? O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali está todo o ensino moral de Cristo que a gente vai aplicar onde? Na prática. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje nessa palestra é essa dimensão que a gente tem de Jesus. Jesus não é somente aquele homem que veio ao planeta Terra, que veio por 33 anos, que trouxe a sua mensagem. Não, ele nos rege, nos governa, nos guarda há 4,5 bilhões de anos. Ah, não tem como ele saber o que acontece com a gente. Só um exemplo, Chico Xavier, medir a aura dele, 10 metros, 12 metros, enfim. Se Chico estivesse aqui e entrasse alguém ali, ele já sabia, ele conseguia ler o pensamento da pessoa, sabia o que a pessoa estava sentindo. Ele pegava as cartas, que ele tinha o domingo do correio. Ele pegava a carta, ele não abria a carta, ele passava a mão sobre a carta e ele sabia, ele sentia a energia daquela pessoa, a dor daquela pessoa, e ele nem abria a carta para ler, ele já sabia o que tinha dentro. Chico Xavier, beleza? Agora vamos pensar em Jesus Cristo. Se você pensa em Chico Xavier nesse nível, imagina o magnetismo de Jesus. Imagina o magnetismo de Jesus. Então ele nos governa há 4,5 bilhões de anos. E ele é o nosso guia e o nosso modelo. Porque nós queremos fazer igual a ele. Porque ele já esteve entre nós. E nós queremos nos tornar igual. Então, ele não é um ser superior inalcançável para nós espíritas. Ele é alcançável. E ele nos deixou um presente, veio Kardec, e veio tantos outros no mundo que vieram trazer a mensagem de Deus, e Kardec nos trouxe o quê? Um presente. Que dentre todos os críticos, Hermes Trismegisto, Kardec também está entre eles como missionário. E nos trouxe o ensino moral de Cristo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando você fala assim, uma pessoa quer se tornar espírita, você não vai dar o livro dos espíritos de presente. Você vai dar o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque tá lá, é uma Bíblia, a pessoa está acostumada com aquela leitura, com aquelas questões. Então, dê de presente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma Bíblia o quê? Comentada e exemplificada. Então, a mensagem que eu vim trazer a vocês é esse Cristo na cruz de adoração e petitório, que a gente não vai deixar de adorar e pedir a Jesus. Mas ele é além disso. Ele é nosso modelo e guia. Então a gente tira ele da cruz e coloca ao nosso lado. Um bom dia a todos e que Deus abençoe a nossa semana.